Cara, primeiro de tudo, eu sou mega fã dele, né? A gente tem 5 anos de diferença. E o meu irmão também é um atleta frustrado. Ele também jogou basquete por me ver durante muito tempo. Jogou até melhor do que eu. Tinha até chance de se tornar profissional, mas aí não rolou. E aí, como um atleta frustrado, foi procurar, né, se formar na área e virou técnico. Fala pessoal, beleza? Eu começando mais uma entrevista aqui no nosso canal e hoje a gente vai conversar com um jornalista. Bom, ele se formou na Universidade de Sorocaba e é repórter na área de esporte desde julho de 2009. Atualmente, ele produz reportagens para o programa Esporte Fantástico da TV Record e também para os outros telejornais da emissora. A gente vai conversar hoje com o pai do Pedro, o jornalista Bruno Piscinato. Bruno, muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente. A primeira pergunta, a gente não pode fugir desse momento que a gente está vivendo, esse momento complicado, né? Queria saber como que está a sua rotina de jornalista. Eu acredito que tenha mudado muito, até porque a gente não está tendo campeonatos, enfim, o esporte também parou, né? Bom, primeiramente, um prazer estar conversando com vocês. É sempre muito engraçado, né, ser entrevistado ao invés de entrevistar. A gente está acostumado a fazer as perguntas, mas é muito legal. Obrigado pelo espaço. Deixar um abração para todo mundo que acompanha o trabalho de vocês aí, está sempre assistindo. Estamos aqui para tentar colaborar. O Samuca eu já conhecia, é um prazer conversar com você, Caroline, e também com o Vinícius. Bom, mas vamos lá, né? É uma época ruim, acho, né? Assim, não tem como a gente negar, não é só para quem gosta de esporte ou só quem trabalha com esporte, acho que é uma época ruim para geral. E, bom, afetou muito o meu trabalho no sentido de eu não estar mais fazendo nada relativo ao esporte, né? O esporte parou. Então, no máximo, a gente acompanha, assim, notícias se os clubes estão pretendendo voltar ou não, acompanhando de longe se o campeonato, as reuniões para o campeonato voltar ou não. Mas na minha rotina de jornalismo, vamos lá, eu diferentemente de algumas outras áreas, eu não parei de trabalhar. Então, eu estou trabalhando normalmente, não normalmente porque eu não estou trabalhando com esporte, mas eu fui deslocado para as outras áreas do jornalismo. Então, eu estou cobrindo o coronavírus em geral, assim, né? Desde personagens que trabalham no dia a dia, fiz matéria recentemente com motoboys e motogirls, que estão trabalhando com entregadores, até notícias mais do hard news, né, que a gente chama porta de hospital, dando número de atualização de coronavírus, acompanhando o caso de falta de EPIs. Então, assim, eu falo que para a gente que trabalha com jornalismo esportivo, que é uma ilhinha lá, né, que só fala daquilo, está sendo voltar um pouco no tempo. Assim, eu me formei em 2004, final de 2004, trabalhei um pouco na área no geral e desde 2009, como você falou, estou no esporte. Então, está sendo voltar um pouco para os primórdios, assim, e eu acho assim, eu só penso que é triste, mas no fundo está na veia do jornalista, assim, trabalhar nas grandes coberturas ou nos grandes acontecimentos. Uma pena que seja um acontecimento triste, né? Bruno, a gente sabe que jornalista é jornalista, né? Independentemente da editoria que trabalha. Eu, a Carol, somos jornalistas também, então a gente sabe bem como é que é se virar nos 30. E você acabou de falar que você está trabalhando na cobertura do Hard News, por causa da paralisação dos campeonatos. Mas vamos supor que não tivesse espaço para você trabalhar no Hard News, que você tivesse que continuar produzindo conteúdo de jornalismo esportivo, vamos dizer assim, para continuar empregado, para continuar trabalhando, continuar na ativa. O que você faria? Qual tipo de conteúdo você acha que daria para produzir diante da pandemia com os campeonatos parados? Bom, vamos lá. Eu acho que conteúdo em geral, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma nova tendência. Quer dizer, uma nova não, já era algo que já estava sendo feito há bastante tempo, mas que agora, com essa coisa de todo mundo ficar dentro de casa, ele se mostrou quase como a única saída. Eu mesmo, trabalhando diariamente, tenho feito muita entrevista por Skype, né? Muito doido isso. Então, assim, conteúdo sendo gerado de forma digital. Eu acho que o digital acaba sendo a saída para todo mundo e muito para o esporte hoje em dia. Falando sobre conteúdo esportivo nessa época, a grande dificuldade do esporte, na minha cabeça, a gente tem quebrado a cabeça lá diariamente. Até essa semana a gente trabalhou segunda e terça fazendo umas matérias esportivas, né? Mas é tentar trazer o esporte para dentro da pandemia, ou o que noticiar do esporte dentro da pandemia. Então, assim, como é que os jogadores, o que os jogadores estão fazendo? Se eles estão em período de férias, e alguns realmente estão, férias, o cara está de férias, ele não é obrigado a trabalhar. Mas quando ele voltar dessas férias, como é que vai ser o treino desse cara?
Como é que ele vai... Os clubes estão passando treino para ele está treinando dentro de casa. Uma outra rotina. Atletas olímpicos, caras que estavam no ciclo, né, para explodir agora em junho, julho, né, para estar no auge. Esses caras estavam treinando e, de repente, o ciclo foi fechado e esses caras estão como a gente, dentro de casa, provavelmente treinando fora da especificidade deles. Então, como é que está a rotina desses caras? Eu acho que, dentro da cobertura esportiva, hoje, eu acho que o grande desafio está em mostrar como é que fica o planejamento dessa galera. Não só, é muito fácil falar do planejamento do Campeonato Brasileiro, o planejamento do Campeonato Paulista, mas e dos esportes individuais, dos esportes olímpicos? Como é que fica o planejamento dessa galera a partir de agora? Com 1 mês, 2 meses ou 3 meses parado, a gente não sabe quanto. Eu acho que a mídia esportiva, o trabalho dela vai ser se reinventar muito mais do que a mídia do hard news, vamos dizer, que está cobrindo o coronavírus diariamente. Como cobrir o esporte, vamos supor, em 3 meses parado? Que enfoque dá nisso, né? Eu acho que o grande enfoque está como é que o atleta se mantém em ambas as partes, como é que ele se mantém fisicamente, como é que ele se mantém financeiramente, tirando o futebol, né? Então, eu acho que a nossa cobertura vai ter que ser um pouco mais humana, talvez, né, esportivamente falando, menos em resultado, em desempenho, e mais como é que está a vida desse cara, transformar esse cara num ser humano normal e como é que ele vive 3 meses parado, né? Entendeu? Ô Bruno, eu vou agora fazer uma pergunta aí de começo de carreira, né? Eu queria saber como que surgiu a oportunidade de trabalhar na Record e como foi a criação do Pingou na Rede, que foi um grande sucesso tanto na TV como na internet. Cara, é muito louco, porque, bom, eu comecei a trabalhar lá no final de 2004, eu me formei em Sorocaba, como vocês disseram na Uniso, né? Aí eu comecei a trabalhar numa afiliada da Rede Globo, tinha um programa de estágio, eu fui selecionado, fiquei no estágio, aí depois de um tempo no estágio, eu e mais uma pessoa, nós nos destacamos, fomos ficando, aí eu pinguei em várias afiliadas da Globo pelo interior de São Paulo, fui parar no interior do Mato Grosso, e aí quando eu voltei para o interior de São Paulo, eu lembro até hoje, 2009, foi quando o Thiago Leifert assumiu o Globo Esporte em São Paulo. Eu trabalhava na Praça de Bauru, TVT em Bauru, da Rede Globo, né? E o Thiago tinha assumido o Globo Esporte, eu tinha uma linguagem que eu acreditava, assim, que eu gostava do que ele fazia. Eu já conhecia ele bem pouco, mas eu gostava. E, cara, casou muito a minha ideia com a dele, assim, e essa coisa de fazer mais divertido. Aí, em 5 meses, eu trabalhando em Bauru, o Thiago fazendo o Campeonato Paulista, naquela época, a região de Bauru tinha o noroeste de Bauru, Marília e o oeste de Itápolis. Os 3 estavam na primeira divisão. Então, eu praticamente diariamente eu colocava matérias no Globo Esporte de São Paulo. Aquilo chamou a atenção do Globo Esporte de São Paulo. Eu vim para cobrir férias em São Paulo umas 2 vezes. A primeira vez, 15 dias. Depois eu vim cobrir 1 mês de férias do Bruno Lohance na época. E estava indo tudo muito bem, assim, na Globo. Foi quando a Record estava montando o projeto olímpico dela. Ela tinha acabado de comprar os direitos olímpicos da Olimpíada de Londres. E pintou o convite, assim, cara. Eu nem imaginava a Record como esporte, assim, né? E só que quando apareceu, eu falei, cara... Olhei bem, conversei bastante com o Thiago na época. E ele foi muito bacana, no sentido de falar o bem da Globo. Assim, né? Tipo, olha, aqui você já conhece, assim que funciona. Mas talvez aqui, para você cobrir uma Olimpíada, vai demorar muito tempo. Porque aqui é degrau por degrau. Lá os caras estão nessa oportunidade já. E para você valer a pena, ele falou, não sou eu que vou julgar um sonho seu ou não. E aí eu meti as caras, sabe assim? Eu falei, vamos lá. E aí em 2009 eu vou para a Record, nesse projeto da Olímpico, né? Agora, o Pingou na Rede, cara, é um negócio muito doido, porque nessa leva de gente que foi para a Record, foi um cara que... Leonardo Habib, chama ele. Hoje ele trabalha na Record da Bahia, de Salvador. Ele é chefe lá. E ele trabalhou comigo na Globo, em São Paulo. Ele trabalhava ao lado do Thiago Leifert. E nessa leva de montar uma equipe na Record, ele foi para lá. E como ele já me conhecia, e ele conhecia a minha linguagem, ele era editor executivo do programa Esporte Fantástico. Ele falou assim, cara, a gente precisa criar alguma coisa, essa pegada sua dessa narração mais brincando, alguma coisa mais divertida. Que tal a gente juntar isso com a internet, né? Vídeos de internet, né? Tipo, na época, tipo assim, tipo uma videocassetada do Faustão. Eu falei, cara, mas não pode ser só coisa engraçada. Se a gente colocar atletas, né? E aí começou isso, cara. Começou com um VTzinho que a gente fala de office, né? Que eles falam que era só lido e eles cobriam com imagem. E aí, a partir daí, criou-se estúdio, aí foi crescendo a ideia, o retorno da galera, assim, mexia com um público específico, que era a internet. E assim, eu falo, é um jeito de falar que eu gosto muito. Eu acredito que o jornalismo esportivo mudou o jornalismo até do hard news. Hoje em dia, o jornalismo é mais falado,
né? Você vê ali no jornal, ali, o cara conversando mais com a dona de casa, porque acho que o esporte trouxe isso. E é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de falar do jeito que o cara fala em casa. E aí pegou e tá até hoje o Pingou na Rede lá. A gente vai colocando de vez em quando alguns vídeos. O Bruno, o jornalista, ele geralmente ele conta uma história, né? Mas a sua história, por algumas vezes, sempre é contada, principalmente quando você se joga para poder fazer os esportes, ou principalmente quando você vai correr, né? Para a galera que te acompanha sabe aí que você já encarou várias maratonas, enfim, com matérias muito emocionantes. Inclusive, até citei o seu filho, porque você fala muito que ele é sua inspiração, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que foi essa passagem de se tornar o personagem das matérias? Foi totalmente por acaso, né? Eu acho assim, eu falo que o jornalista esportivo, a grande maioria deles é um atleta frustrado. É um fato, assim. O cara foi trabalhar com esporte porque ele não conseguiu ser atleta. E a outra metade que não porque o cara gostou do esporte desde cedo, é fanático por aqui. Mas o meu caso é isso. Eu joguei basquete desde os meus 10 anos até, sei lá, até os 18. Cheguei a disputar Campeonato Paulista por times de Sorocaba. Jogava mesmo, cheguei a jogar de verdade. Consegui bolsa e tudo mais. Só que eu parei de crescer, tenho 1,85 m. Comecei grande para minha idade, depois eu fui ficando baixinho e o basquete não deu para mim. Aí eu fui para o jornalismo esportivo, já era algo que eu gostava, comunicação. Mas enfim, como frustrado do esporte, fui pro jornalismo esportivo. E aí eu acho assim, eu sou apaixonado por contar histórias do esporte, mas porque eu sou apaixonado pelo esporte, pela competição, né, em si, de enfrentar um adversário, de enfrentar o seu limite, tudo isso. E durante muito tempo eu larguei a prática esportiva. Eu jogava de vez em quando tênis, o futebol com os amigos, que eu sou ruim pra caramba, e não tinha assim algo que me despertava nada. Aí a corrida surgiu. Muito legal, porque assim, o Samuca eu conheci, inclusive, em uma corrida, né? A gente estava correndo, foi uma matéria que a gente foi gravar em Fernando de Noronha, uma meia maratona, eu conheci ele lá, foi um baita prazer. E a corrida de rua surgiu para mim do nada, assim, meu filho estava prestes a nascer, e eu estava trabalhando muito tempo no jornalismo esportivo, esqueci do esporte e comecei assim, perdi minha qualidade de vida, passei a engordar muito, uma coisa que eu nunca tive. Eu falei, cara, agora que eu vou ser pai, quero ser um pai mais ativo. Quero quando o moleque crescer, andar de bike com ele. E do jeito que eu tava muita cerveja e pouco esporte, sabe assim? Aí eu falei, vamos virar isso um pouco. E aí comecei aos poucos, uma corridinha. Até que a primeira corrida foi uma São Silvestre, foi aposta de caixa de cerveja. E, cara, e aí me picou. Foi um bicho que me picou, assim, porque eu acho que é mais do que corrida, né? Pra mim é uma higiene mental. Não sei se vocês correm, se não você corre. Pra mim muda tudo. Muda a visão sobre tudo. Às vezes sobre um problema que você tá, às vezes por um pedaço da rua que você tá correndo. Acho que a corrida é muito louco, assim. E olha que eu era o cara que odiava correr. Quando eu fazia treino físico no basquete, eu falava, nossa, que coisa chata. Mas hoje eu falo que eu sou o pastor das corridas. Eu falo para todo mundo, vamos correr, vamos lá correr. E aí começou com 10 quilômetros, com 15 quilômetros. Aí você quer... Eu falo que no começo, para mim foi assim, é aumentar a distância. Comecei a querer aumentar a distância. Isso tudo aconteceu paralelamente ao meu filho, né? Meu filho nasceu, meu filho foi crescendo, a corrida foi me animando. Ao mesmo tempo foram vindo descobertas sobre o meu filho é autista, né? Eu faço questão de falar isso. E a descoberta do autismo não é uma coisa fácil, né? Acho que cada família enfrenta de um jeito. Depois que você sabe do diagnóstico, tudo muda e as coisas tendem a ficar mais tranquilas, mas até descobrir é tudo muito tenso. E aí a corrida era meu escape, então assim, ela me ajudava a me manter ali no trilho. E aí foi tudo junto, sabe? A descoberta do autismo do meu filho, e eu aumentando as distâncias, e a corrida me fazendo bem. E eu tinha sempre o medinho da maratona. Os 42 quilômetros é um negócio, muito mais do que... Eu falo que até 21 quilômetros é prática esportiva, se você é um amador. 42 quilômetros é algo que vai mudar a sua vida, e não importa quantas vezes você vai fazer. É uma viagem psicológica, além do físico. E por acaso, foi logo depois eu conheci o Samuel, foi em novembro, né, Samuca? Acho que a meia maratona de Fernando de Noronha. E aí pintou em janeiro um convite de Israel, do governo de Israel, para cobrir a maratona de Jerusalém. Não era um convite para correr, era simplesmente para, assim, porque tinha a maratona e a meia maratona. Falaram, se você quiser ir correr a meia maratona, tudo bem, sem problema. Eu falei, não, cara, Jerusalém, eu tinha medo da maratona, é fato. Eu falei, não posso ir lá correr 21 km, tem 42. Eu falei, eu vou andando, nem que seja de costas.
E o lance que você falou de me tornar personagem, é assim, eu tento ao máximo, é o que eu falo, eu sou um pangaré correndo. E eu acho que a grande maioria da galera é pangaré. Eu acho que a corrida ela é muito louca porque ela mexe com esse cara que não está buscando o alto rendimento. Então, eu tento contar um pouquinho da minha experiência com essa galera que está ao lado, porque eu acho que essa é a grande massa, é o público que está me assistindo na Record, ou seja lá onde for. E aí eu tento só contar o que a gente passa, eu e o cara que está ali do lado, entendeu? E é diferente, assim. Eu falo que é muito difícil correr, imaginar alguma coisa ali durante o processo, mas é muito gratificante também, assim, às vezes encontrar alguém, já aconteceu de eu estar no mercado e falar assim, pô, comecei a correr depois que eu vi aquela sua matéria, e, pô, se eu conseguir colocar uma pessoa para dentro da corrida, para mim já valeu o esforço. Certo, Bruno. Bruno, tá rolando papo aí sobre o Campeonato Paulista ser jogado, né? Terminar essa edição do Campeonato Paulista de 2020 no campo. É lógico que ainda não há datas, enfim, tá uma coisa ainda muito indefinida, mas rola esse papo. E uma das alternativas para terminar o campeonato seria jogar de portões fechados. Só que assim, num jogo de futebol, trabalha muita gente, né? Jogadores, comissão técnica e jornalistas, como você. Eu queria saber se o campeonato voltasse com portões fechados, ainda a gente num clima ainda de insegurança em relação ao coronavírus. Como que é a cabeça de um jornalista, no caso, a sua cabeça, né? Você como jornalista, iria trabalhar num jogo, sabendo que você fatalmente teria contato com outros profissionais e que esses profissionais poderiam estar contaminados? Eu acho que são várias questões aí, né, no que você falou sobre a volta do Campeonato Paulista ou qualquer que seja o campeonato. Eu acho que tem que ser muito bem analisado, acho que você tem que colocar todas as cartas na mesa, né? É muito fácil para o time grande. Eu estava lá na reunião da Federação Paulista, quando anunciaram a pausa no campeonato, eu estava lá. E é muito louco porque os times pequenos, né, os times menores, vamos dizer assim, o Santo André, o Guarani, eles não queriam que o campeonato parasse. E aí não era porque eles são irresponsáveis ou porque eles não estão nem aí pro coronavírus. É porque esses caras têm um orçamento justo ali de 4 ou 5 meses que está entrando grana da televisão e da federação para o Campeonato Paulista, e depois ele não tem como pagar os jogadores. Ele tem um contrato com o jogador de 5 meses. Se o campeonato for disputado em julho, como é que ele paga esse cara? Então, assim, são várias coisas que eu acho que tem que entrar em questão, né? Desde a parte financeira, econômica, e aí depois a parte também social e de saúde. Campeonato com portões fechados, vamos lá, um jogo com portões fechados, eu acho que independentemente de ser o Campeonato Paulista ou qual seja o campeonato, quando a gente voltar a ter futebol, não vai ser assim, voltou, abre o portão, pode lotar 40 mil pessoas no estádio. Eu acho que tudo vai ser gradativo, como na vida. Eu não acho que vão abrir os shoppings de uma hora para outra. Primeiro vão começar a abrir umas lojas, o centro aberto, né? Lugares abertos, depois os shoppings. Eu acho que vai ser tudo gradativo. Quando abrirem os estádios de futebol, vão pedir para a torcida dar um espaço na cadeira. A gente de verdade não sabe como é que vai ser o mundo depois disso. É muito louco porque a gente vê, tipo, a China, cara. A China parou o campeonato em janeiro, fevereiro, começo de fevereiro. Até agora não voltou. Os atletas voltaram para lá, mas o campeonato não voltou nem de portão fechado. Então, assim, qual é a nossa medida para isso? Quando é que vai voltar? Já é uma dúvida para mim. Agora, desculpa, sobre a minha sensação de voltar a trabalhar ou não, eu acho que se fosse um jogo de portões fechados, sabendo que não tem aglomeração de torcida, e conhecendo, por exemplo, a estrutura dos principais estádios do Brasil, eu ficaria até certo ponto tranquilo, porque o jornalista não precisa ficar fechadinho na cabine, ele pode, o cinegrafista ficar ali e o cara ficar sentado na arquibancada acompanhando o jogo. Eu não tenho essa coisa do medo. Eu estou me policiando para não ter medo, porque eu estou todo dia na rua, começa por aí. Então, assim, primeiro eu estou tomando todas as medidas possíveis, lavando a mão com água e sabão, álcool gel quando possível, máscara quando necessário. Estou tomando as medidas e não estou ficando neurótico, senão eu não vou trabalhar. E eu acho que, do mesmo jeito que eu estou na rua, reportando na rua, eu reportaria dentro do estádio. Eu não me sentiria com medo, essa é a palavra. E aí tem dois lados, né? Tem gente que vai falar assim, pô, mas futebol sem torcida é muito chato. Eu concordo com o cara. Imagina pro jogador jogar e, tipo, não ter ninguém gritando.
Só que, ao mesmo tempo, cara, no momento que a gente vive, a gente está mais de 20 dias fechado e já tem nego batendo a cabeça na parede, porque não tem mais. Acabou o Netflix, já não tem mais o que fazer. E se você colocar algum tipo de diversão ou algum tipo de atratividade pro cara, né? Você vê as lives dos cantores aí, tá bombando, porque a galera não tem o que assistir. Então, se você conseguir fazer isso de forma saudável para os jogadores, e principalmente para a galera que fica em volta do campo, gandulas e árbitros, eu até sou a favor. Só que aí é muito difícil, porque você tem que convencer o jogador. Não adianta você chegar lá, tem 22 jogadores, 2 não se sentem bem e tem medo. Cara, você não pode forçar os caras a jogar, entendeu? É a questão humanitária, e eu acho que é de cada um. Do mesmo jeito que você perguntar para outro jornalista, talvez ele não se sinta bem em cobrir um jogo no campo, como eu acabei de te falar. Então, assim, é difícil. Mas eu acho que a gente tem que analisar bem e a gente não pode deixar morrer essas coisas. Se der para fazer, tipo, tem um jeito de testar o jogador antes, testar os 22 jogadores que vão entrar no campo antes e ver se nenhum deles tem problema? Tem, dá para fazer. Esses testes não vão prejudicar quem está precisando de teste na unidade de saúde. Se os caras comprovarem que dá para fazer, eu sou a favor. Vamos embora, vamos pôr jogo na televisão para a galera assistir. Agora, se não for, vamos ter que esperar, sabe-se lá quanto tempo. Bom, eu vou voltar a pergunta aí pro Bruno atleta, né? Então, Bruno, a gente se conheceu em Noronha, como você falou, até hoje. Vim fazer o programa com a camiseta da prova. Que é isso, hein? Foi uma excelente prova. E como você contou, você fez Jerusalém e fez outras. Você já 21, fez 42K. Eu ainda tô com medo dos 42K. Ainda não encarei, não. Acho meio insano a parada. Mas eu queria saber qual dessas provas foi a mais emocionante, assim. O que tem a história, que tem um sentimento, um sentido de tudo que você fez e a preparação que você teve para correr. Bom, vamos lá. Ele é desses, né? Ele fica falando assim porque o Samuca é aquele cara que gosta do resultado. Ele não é um pangarezão qualquer que vou lá só para terminar. O cara quer ir terminar bem. Se ele não terminar bem, ele não quer. Então, acho que isso realmente, para quem tem essa coisa da meta na maratona, ela é cada vez mais... eu entendo o seu medo, porque você não quer simplesmente terminar uma maratona, você quer ir e fazer ela bem. Então, ela ajudia de fato. Bom, como você falou, eu tenho várias meias maratonas, né? Tem 2 na distância de 21 quilômetros que eu guardo muito, que é Noronha, pelo lugar, né? Eu acho assim, é difícil poder conhecer Noronha, mas se alguém puder, tá aí um lugar no Brasil que eu acho que não deve nada para lugar nenhum no mundo, assim. Então, se você não para correr, se o cara for só turismo, vale a pena. Então, eu guardo essa camiseta também, eu tenho a medalha, eu tenho as memórias, acho que é um lugar maravilhoso. E eu corri também 21 quilômetros na neve, cara, em Ushuaia, na Argentina, e foi uma puta loucura. Esse dia eu tinha medo, porque tava, -5 e a galera saindo para correr de luva. Então, também foi muito, pela paisagem, foi muito legal, assim, também, totalmente diferente. Sobre os 42 quilômetros que você falou, eu fiz 4 maratonas. Eu fiz Jerusalém, fiz Berlim e Nova York, tudo no mesmo ano. Elas foram pintando e eu fui fazendo. E no ano seguinte eu fiz Londres. Eu falo assim, que para mim, cada uma tem uma história especial. Eu vou rapidinho falar por quê. Jerusalém, a primeira, tinha muito a ver com meu filho, muito a ver com uma coisa espiritual e religiosa. Eu não sou católico praticante, mas acho que Jerusalém, se você tem o mínimo de conexão com Deus, é um lugar que todo mundo tem que conhecer. É um lugar, por isso que chamam de Cidade Santa mesmo, é muito forte. Fantástico. E ter corrido lá 42 km pela primeira vez foi mágico. Na sequência, eu corri Berlim, cara, num projeto que a gente começou há um ano atrás, antes da prova, né? Um ano atrás, numa loucura que surgiu na redação, que se tornou realidade, que foi levar o Ronaldinho da Costa, que é o maratonista brasileiro, e aí a gente fala, né? Num país que tem Ronaldinho Gaúcho, Kaká, ninguém lembra de caras como esse. O Ronaldinho da Costa nada mais é do que um dos recordistas mundiais da maratona. Tem, sei lá, se a gente contar na mão, tem 30 na humanidade inteira. Um deles é um brasileiro, um cara que saiu escalvado interior de Minas Gerais. O cara assombrou o mundo, né? Em 98, quando ninguém esperava, e fez um recorde mundial em Berlim. E me surgiu a ideia, tipo assim, cara, vamos tentar levar o Ronaldinho de volta para lá. E aí, com a ajuda de patrocinadores e tal, a gente viabilizou. E, cara, eu levei o Ronaldo da Costa depois de 20 anos, e ele correu uma maratona, a mesma maratona, depois de 20 anos. Foi muito especial, cara, viver isso com ele lá os dias antes. Eu acho que isso é muito foda, desculpa a palavra, porque você tá do lado de um cara que fez história e é história, e eu pude levar ele e estar com ele lá. Então, por isso foi muito especial Berlim. Nova York, já vou antecipar, para mim é a experiência mais especial de todas. Inclusive, eu estou com a camiseta, como você está com a camiseta de
de Noronha, eu tô de Nova York. Ela é a maior maratona do mundo. E ela, por participantes, né? A prova que eu fiz são mais de 51 mil pessoas largando. E o mais assustador são mais de 2 milhões de pessoas na rua te aplaudindo, num frio de 7 graus. É um negócio assim, ó. O americano sabe fazer esporte como ninguém. A gente fala, nossa paixão, esquece. A gente é meio maluco por futebol, é isso. Paixão por esporte, como um todo, você vê lá. E o que os caras se dedicam dentro de uma maratona, cara, é uma prova que você pode nem correr. Você vai chegar na linha de chegada porque a galera te empurra para lá. Então é um negócio muito fora de série. Assim, ó, é uma experiência. Eu falo que o corredor, se ele pudesse dar uma prova, fala assim, ó, eu vou pagar a minha vida inteira, 50 anos, quando eu estiver velhinho e correr, vai correr a maratona de Nova York. Não vai se arrepender. Não tem nada igual. E depois de Nova York eu corri Londres, 42 quilômetros em Londres, que é especial para mim porque é meu tempo mais rápido, é meu sub-4, para quem é da corrida vai entender, são uma maratona abaixo de 4 horas. Fiz 3 horas e 59 minutos e 2 segundos. E benzão. E é um lugar que dispensa comentários também, é uma baita prova, uma prova muito difícil de conseguir participar, porque você precisa ser sorteado e a maioria dos ingressos é para a galera do Reino Unido, são só acho que 10% ou 20% para a galera do mundo, e a gente também foi via um patrocinador e foi uma experiência fantástica. Todas as 4 eu guardo no meu coração, mas fosse para eleger só uma, assim, fala assim, Samuel, vai escolher uma, Samuca, vai para Nova York, não tem erro. Bruno, nosso tempo está terminando, uma pena, porque a gente ficaria aqui ouvindo suas histórias muito mais tempo. Eu só queria te fazer uma pergunta antes da gente terminar. Nos almoços de domingo da sua família, nos encontros de Páscoa, Natal, vocês falam sobre futebol ou é proibido falar de esporte nessas ocasiões? Estou explicando para quem vai assistir a gente e não sabe, o seu irmão trabalha com futebol feminino, é o técnico de São Paulo, né? Então, queria saber se vocês conversam sobre isso, se adaptar com as escalações dele, como que funciona? É muito louco, meu irmãozinho caçula. Vou colocar ele em contato com vocês, logo ele vai estar aí dando entrevista também para vocês. Cara, primeiro de tudo, eu sou mega fã dele, né? A gente tem 5 anos de diferença. E o meu irmão também é um atleta frustrado. Ele também jogou basquete por me ver durante muito tempo. Jogou até melhor do que eu. Tinha até chance de se tornar profissional, mas aí não rolou. E aí, como um atleta frustrado, foi procurar, né, se formar na área e virou técnico. É muito doido porque o esporte, ele vive dentro da minha casa. Minha mãe não aguenta. A gente senta para, tipo, se é um almoço para todo mundo, já começa a falar de NBA, de alguma coisa, de tal. E eu acompanho ele desde muito cedo, desde que ele se formou. Ele trabalha com futebol feminino, antes do futebol feminino dar esse boom, né? E assim, é muito legal ver ele agora num time de camisa, sabe? Cara, é muito doido. Eu fico babando, assim. Sou mega orgulhoso. E a gente conversa, eu discuto, falo, aquela fulana lá não joga nada, de vez em quando eu vou aos jogos dele, eu não vou em todos para não, sei lá, não quero misturar, não quero que as pessoas também, às vezes uma outra pessoa reconhece, mas eu assisto pela TV, eu vejo pela internet, e sei quando parece que ele tá puto, eu espero para mandar mensagem, não mando na hora, ou depois que passa uma semana eu falo assim, mas ali você devia ter colocado Ciclano, Beltrano, ele fica, tipo, ele aceita. As conversas esportivas sempre rolam dentro de casa e é muito legal ter um irmão técnico do São Paulo, assim, é muito legal. Bacana. Bruno, obrigada, viu, pela entrevista. Sucesso na sua carreira. Tomara que o esporte, que é o que todo mundo aqui gosta, possa voltar rápido, claro, com segurança, mas, enfim, que você possa aí voltar a fazer o que você gosta rapidamente, com segurança, viu? Ainda mais sucesso para você. Obrigado, gente. Obrigado, Caroline. Obrigado, Vinícius. Samuca, um abraço, bom revê-lo. Parabéns a vocês pelo trabalho de vocês aí. Estamos à disposição. Desculpa falar muito, é que jornalista fala muito. Um abração. Imagina, foi ótimo. Bom, para você que está vendo a gente, então já sabe, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, compartilha aí o link com quem você acha que vai gostar dessa entrevista. E toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Vacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Valeu. Me dê imagens, Vinícius. Imagens, comandante Hamilton.